Olá, voltamos com o nosso papo direto. Vamos falar com o Heraldo Plantes. Ele que também teve aí uma situação de diagnóstico para Covid-19 positivo e também passou pela quarentena e pode falar aqui para a gente a sua experiência de uma pessoa recuperada e que já passou também, né, pela situação do que foi o Covid, falar dos sintomas, falar de como é que foi esse momento, né, como é que foi inclusive com a família, essa adaptação por conta da tentativa assim, de proteger sempre aqueles que estão próximos a nós. Heraldo, obrigada por ter aceito o convite do Papo Direto para estar falando aqui com a gente e poder conversar e trazer, né, realmente essa experiência de como é que foi saber do diagnóstico. Me fala assim, para a gente até contextualizar, o que é que você começou a sentir? Por que é que você foi fazer, então, o exame e saber que você estava com Covid? Como é que começou aí perceber essa situação? Primeiro, agradecer o convite, ver se a gente conseguir colaborar de alguma forma, né? A Com informar certeza. as pessoas, né? Cada vez mais informação é importante para essa doença. Então, Luciane, eu numa quarta-feira acordei, eu e minha filha, né? Acordamos já com tosse seca, aí ficamos aí na quarta, na quinta, quarta e quinta com tosse seca. E até aí, isso foi muito ruim para mim, porque eu posso até falar, porque isso era meu sintoma de gripe. Então, esses 2 primeiros dias, eu não me passou pela cabeça que era Covid, infelizmente, sim, né? Porque a gente acabou rodando por aí, normal, tomei dipirona, como sempre tratei a minha gripe, normal. Aí, no terceiro dia, foi que veio daí a situação de perceber que minha filha também estava com os mesmos sintomas que eu, e ela teve diarreia no terceiro dia. Aí sim, nesse terceiro dia, daí a gente eu já não saí mais de casa daí, e aí eu fiquei no terceiro dia, à noite, daí no terceiro dia eu já tive calafrio, daí eu tive boa parte calafrio. Aí quando acordei no outro dia, que seria no sábado, aí eu já tinha na cabeça que poderia ser o Covid. Aí procurei o médico, né? Fui lá no João Paulo. Aí a médica me atendeu muito bem e verificou o pulmão, tanto meu quanto da minha filha. E a gente fez o exame naquele dia. Fizemos o exame. Quando chegamos lá, a médica pediu para minha esposa ir lá também fazer o exame, se ela podia ir. Só que minha esposa, engraçado, não estava sentindo nada. E, por incrível que pareça, minha esposa trabalha em hospital e foi ela que nos passou. E quando ela fez o exame, saiu o resultado depois de um coisa, saiu todos positivos, né? Tanto da minha esposa também, que praticamente não sentiu nada, ela só sentiu, perdeu o paladar e o cheiro. E teve um pouquinho de dor no corpo, mas muito pouco, sentiu bem pouco. Eu e minha filha, dali em diante, nós moramos em apartamento, ficamos isolados todos, né? Minha família levava as coisas para nós e ficamos ali conforme a médica falou, mais 11 dias, porque ela contou no dia que nós fizemos o exame, seriam 3 dias de sintoma, mais 11, ela contou mais 11 dias, deu atestado para minha esposa também não trabalhar, e ficamos isolados mais 11 dias. Eu fiquei com 11 dias de sintomas, assim, de calafrio, um pouquinho de dor no corpo, e minha filha ficou 7 dias. Né? A minha filha menor, que tem 11 anos, sentiu 1 dia de sintoma só, e a gente nem considerou na época, né, no Covid e tal, mas também, então, todos nós fomos contaminados e passamos pela doença dessa forma, graças a Deus, ninguém teve, assim, problema de pulmão, nem nada, nem de respiração. Me fala uma coisa, quando você foi no João Paulo, quais foram os procedimentos pelos quais você teve que passar, e se ali mesmo você já fez o exame, e quando que saiu o resultado, né, que vocês souberam que era Covid mesmo? Então, quando nós fomos no dia 4, né, 4 de julho, fomos lá com sintomas, né? A médica, não lembro o nome dela agora, ela nos atendeu e ela entendeu que o nosso sintoma naquele momento era bem possível que fosse Covid. Daí ela pediu para minha esposa ir naquele mesmo dia, ali na mesma hora, foi feito o exame
E nós recebemos o exame já depois, logicamente, depois estávamos sarados, acho que uns 10 dias depois, né? Porque a gente já tinha feito o exame já com 4 dias. Recebemos o exame positivo, mas ali ela já nos orientou a ficarmos isolados, todos nós, aguardando que a chance de ter o Covid era bem grande, no caso. Lá no João Paulo, você também já recebeu medicação? Então, como nós não tínhamos sintomas graves, né? Não tínhamos sintomas graves, a gente continuou, a própria médica nos indicou a continuar tratando com dipirona, porque nós não tínhamos sintomas, outros tipos de sintomas que poderia ser tratado, né? Mas se a gente precisasse de alguma medicação, o próprio pessoal que estava lá da enfermaria lá nos deu dipirona. Aí deu remédio também para minha esposa, para minha filha que estava com diarreia, deu para ela, deu outros 2, e também para enjoo. Então ela também pegou esses 2 remédios lá também. Foi o que nós precisamos para o tratamento de Covid. Quando você recebeu a confirmação ali, não digo nem pelo exame, né? Quando a médica disse, olha, todas as chances realmente de ser Covid. Qual foi o sentimento? A gente começou no sexta para sábado, aí eu comecei a ler e começar a procurar as informações, né? Naquele momento eu estava tranquilo porque já era o 4º dia, né? E a gente não tinha partido com sintomas mais fortes. Então eu já tinha as informações que no 4º, 5º dia, se a gente tivesse que partir por uma situação ruim, ela já era para estar começando. Então a gente teve a tranquilidade, né, de passar por aquilo. Então assim, eu acho que esses 2 primeiros dias que eu considerei gripe, que eram os dias que eu, de repente, eu tivesse passado psicologicamente abalado. Mas eu, como nesses 2 dias não considerei Covid, peço até desculpas, porque às vezes acabei, de repente, podendo passar para outras pessoas, né? Mas não foi intencional, na verdade. E assim que a gente recebeu realmente no sábado, quando eu percebi, a gente se isolou. Mas, assim, não teve, graças a Deus, eu não tive essa parte psicológica de ficar para ruim, porque a gente estava com sintomas, assim, leves, né? Apesar de muito cansaço, assim, sabe, assim, de você ficar deitado o tempo inteiro, levantava. Parece uma montanha-russa, você tá bom, você tá ruim, e assim ele vai indo. De tarde, de manhã você acorda bom, quando é 11 horas da manhã você tá ruim de volta. E assim foram 11 dias. Mas, graças a Deus, a parte psicológica, assim, não me abateu, não. Me fala se você ainda sente alguma sequela. O pessoal diz que pode ser sequela, né? Alguma dor de cabeça que, de repente, não tinha antes, que volta e meia tem, ou algum cansaço. Porque a gente conversando com pessoas que já tiveram, existe aí essa percepção de que tem algumas coisas que antes não tinha e que, de repente, pós-Covid, começou a perceber, a sentir no seu organismo. Você tem percebido, ou alguma das suas filhas, ou até a tua esposa? Não, nós, graças a Deus, assim que passou os 14 dias, todos nós ficamos com o paladar e com o cheiro. Mas isso permaneceu por mais uma semana, assim, no máximo, e todos voltamos ao normal. Assim, eu não fiquei nem eu nem minha filha, que fomos que sentimos mais os sintomas um pouco mais fortes, não ficamos com nenhuma sequela, não. Eu, pelo menos, aparentemente, não vejo nada, pelo menos por enquanto, assim, tudo normal. A vida voltou ao normal, graças a Deus. Que bom. A gente tem percebido como é que foi o período, assim, saber como é que foi, quais foram os cuidados, porque, na verdade, uma vez que todo mundo da sua casa acabou, no mesmo período, tendo o Covid, vocês, de repente, a questão dos cuidados, aquela coisa de ter só uma pessoa e outras não, pode ter sido diferente de várias outras famílias, de várias outras pessoas. Como é que foi esse período de quarentena dentro de casa? Vocês realmente, né, praticaram o isolamento social como família, todos ficaram em casa, mas como é que foi esse contato fora e também dentro, né? Da questão de cuidar ali, de repente, do talher de cada um, Eu acho que nesse caso, se a gente for perguntar para o infectologista, ele vai dizer que não faz diferença, porque todo mundo com o Covid, que diferença vai fazer você usar o talher
ou não, né? Porque não vai, é só, de repente, lavar, vai poder usar o mesmo, não saber se foi o mesmo que usou ou se foi o outro que usou, não vai fazer diferença. Então, essa parte a gente realmente, quando a gente percebeu, todos nós estávamos, né? Então, assim, foi bem tranquilo, a gente não se cuidou dessa parte, Luciano, porque a gente não tinha exatamente, porque a gente lia, né? E realmente nessa situação não havia necessidade, né? Porque todos nós estávamos, né? Para mim, parece assim, graças a Deus, na verdade, porque assim, no mesmo tempo que eu fiquei doente, houve o decreto municipal que a loja acabou ficando fechada. Então, assim, para mim foi até uma, assim, diversão, entre aspas, né? Porque ficar com a família é sempre legal, às vezes não falta tempo para a gente fazer isso. Então, eu aproveitei bem essa situação, né? Foi, logicamente, tirando a doença, ela foi uma parte divertida que eu pude aproveitar bem, no caso, assim. Mas quanto aos cuidados, assim, a gente seguiu a vida normal, Luciano, assim, não teve. Muito cuidado. Eu já tinha bastante cuidado, porque na minha loja tem a minha mãe. Essa não pode pegar de jeito nenhum. Então, a gente está cuidando e já se cuidava, né? Que coisa engraçada, né? E acabamos pegando ele em casa porque minha esposa não sentiu sintomas e acabou levando para casa. Ela se cuidava tudo, ela chegava em casa, lavava, tomava banho, tirava a roupa, né? E se cuidou. Mas só que quando a gente está em casa, infelizmente, a gente baixa um pouco a guarda, né? Então, essa parte foi o que aconteceu lá em casa, mas quando a gente está na rua, a gente se cuida muito e eu estou cuidando muito, graças a Deus minha mãe não pegou e não vai pegar, se Deus quiser, a gente está cuidando muito, a gente fez isolamento para ela, praticamente deixamos ela sem contato, assim, ela está no mesmo móvel que o meu irmão, mas cada um fica com uma parte da casa, no caso. E aí me fala, vocês contaram, então, você comentou, né, nessa quarentena, vocês tiveram que contar com a ajuda dos familiares, pelo menos para ter as coisas, poder suprir ali alguma situação dentro de casa, a falta de algum alimento, de alguma coisa assim, e aí contou com a ajuda da família. Foi assim? Isso, exatamente. Quando a gente precisávamos de alguma coisa, a gente pedia para o meu irmão ou para a família da minha esposa, eles iam lá, levavam, deixavam nas portas, nós pegávamos e contamos com a ajuda da família nesse período aí de quarentena. Que tipo de teste que você fez, Geraldo? Lá o teste para saber do Covid? Isso. Foi aqui, eu não sei o nome específico, mas foi aquele que coloca-se o cotonete no nariz, né, e na garganta, nos dois narizes e na garganta. Mas bem tranquilo, tá? Não... Tem gente Pelo menos que diz... foi para mim, né? Então, eu imagino que seja um pouco só desconfortável, mas nada que né, machuque ou que seja dolorido, porque é uma coisa também rápida. É que é um cotonete, né? Bem fininho, que acaba sendo colocado dentro da narina, com certeza não é algo que a gente está acostumado a enfrentar ou que vai dizer assim, não, é ótimo, não é. Mas também não é nenhuma coisa para o pessoal também se preocupar, né? Essa que é a realidade. Exatamente. Só sente um pouquinho no finalzinho, então quando você sente a dor, já sumiu. Já acabou o exame. Me fala uma coisa, qual é a tua opinião sobre a adesão do Parnanguara às medidas de prevenção? O uso da máscara, o fato de chegar, você que tem loja, o pessoal chegar no teu ambiente, ter ali o cuidado de passar realmente o álcool quando entra, ou você ter que pedir para passar, ou até chegar sem máscara. Teve alguma situação assim ou não? Não, hoje, né, eu acho que assim, a gente está com um bom número de casos que infelizmente eu me incluo nisso também, porque não adianta ficar só falando dos outros, que é muito fácil, né? Nós demoramos a acreditar. Eu acho que uma boa parte da população sempre estava olhando na casa do vizinho, esquecendo a casa dele, no caso, né? E nós demoramos. Eu acho que agora, tipo assim, que quando, infelizmente, teve que bastante gente pegar e tal, para que nós nos cuidarmos.
eu acho que agora vai baixar, não porque a gente já tem muita gente contaminada, e sim porque agora o povo está acreditando e está se cuidando mais. Então, você não há necessidade hoje, ou a pessoa entra na loja, ela já entra com máscara, ela já entra procurando gel, se o álcool gel, se você não tiver, ela vai te cobrar. Então, agora a gente vai ter uma situação bem melhor, né? Porque, assim, se fazia os decretos, mas, assim, boa parte ainda não acreditava. Não que não cumpria, não acreditava. Então, eu acho que a gente vive um momento, nesse momento, assim, um momento bom, a população entendeu e a gente vai conviver com isso, né, por um bom tempo. Então, realmente, eu acho que agora está bem legal. Eu acho que a gente vai poder seguir a vida aí se cuidando. Eu mesmo lá em casa, para falar, a gente demorou para isolar a minha mãe, né? Hoje sim, hoje nós acreditamos. Ela também demorou para acreditar, né? Então tudo se demorou. Então assim, demorou, mas não por causa de A ou de B ou de C, né? Eu acho que é muito fácil ficar culpando, jogando, né? Acho que é culpa nossa mesmo de ir atrás de informação, acreditar e fazer as coisas que eram para serem feitas corretas desde o início, né? E nós não fizemos, né? Então, eu acho que agora estamos num caminho bem legal. Bacana. A gente vai encerrar esse bloco e destacando mesmo que aquilo que o Heraldo já comentou lá no início, quando ele disse assim que é importante participar de um programa desse, falar sobre essa situação, porque isso significa informação. E muito bacana você também, Heraldo, assumir, né, de repente, quais foram os teus sentimentos, a tua percepção com relação ao coronavírus. Porque assim como você, muita gente também pode ter ficado esperando alguma coisa acontecer, de repente até próximo, para poder acreditar, ver, perceber a seriedade e perceber que é necessário tomar todos os cuidados possíveis para poder evitar essa doença. Papo Direto vai dar só uma paradinha, a gente volta já.